E aí galera, beleza pessoal? Gente, estamos aqui na nossa sexta aula, né? Vamos trabalhar com mais algumas funções de Excel, continuar funções de planilhas eletrônicas. Aqui a gente está usando o Sheet, né? Eu trago para vocês duas planilhazinhas que a gente vai trabalhar já pronta para não perder tempo escrevendo esses valores. E eu vou explicar o que a gente vai fazer na aula de hoje. Hoje a gente vai aprender a utilizar algumas funções que eu já tenho utilizado, funções de maior, função de menor, são algumas funções estatísticas, eu vou comentar aqui. Funções como eu pegar o maior valor do intervalo, como eu pegar o menor valor, o segundo maior valor, né, ou o menor valor. A média a gente já vem trabalhando, mas a gente vai continuar trabalhando aqui. E eu trago para vocês uma planilha pequena, que aí o sentido aqui é trazer a aprendizagem, né? O sentido é fazer com que vocês aprendam, né? Então assim, não precisa eu trazer uma planilha muito grande. E o que é que eu trago aqui? Eu trago um exemplo de vendas, uma loja aqui, ou qualquer coisa. E eu tenho 3 vendedores. Tem o vendedor José, o vendedor Tiago e o vendedor Holanda. E tem os meses que cada um vendeu. Então esses dados são resumidos, claro, essa planilha veio de algum levantamento realizado, enfim. A ideia aqui é trabalhar com funções do Sheet em cima desses números, tá? Primeiro, o que é que eu vou fazer aqui? Apenas para deixar mais bonitinho, eu vou formatar essa planilha com cores alternadas, ó. Deixei assim, o cabeçalho marcado e tudo mais, beleza. E aí eu vou criar aqui alguns campos e vou pedir, me diga então, eu quero saber qual foi o maior valor, né? Quanto o José vendeu no máximo durante o ano. Qual foi o José, o Tiago e o Holanda, né? Qual foi o menor e qual é a média, né? Então como é que eu calculo o maior? É muito simples, você vai chamar a função maior e se tiver dúvida, você pode pedir para ele apresentar aqui para você, ó. Maior recebe um conjunto de dados e ele explica o que é, e o N, são 2 parâmetros. Lembre sempre de separar os parâmetros que a função recebe por um ponto vírgula, né? Então, ó, o que é que ela vai retornar? Ela vai retornar o enésimo maior elemento de um conjunto de dados, onde N é definido pelo usuário. N é o enésimo maior valor. E o conjunto de dados você vai definir aqui, onde os dados é a matriz, né? Ou seja, quando ele fala matriz, são colunas e linhas, né? Conjunto de linhas e colunas. Ou o intervalo que contém o conjunto de dados a considerar. E N é a posição do maior para o menor valor do elemento a ser retornado. Por exemplo, se eu coloco N1 é porque eu quero o maior valor. Se eu coloco N2, o segundo maior valor. Então, se eu quero esse conjunto de dados, então o intervalo é esse aqui, ó. Tá? Ele pegou não. Ah, desculpa, aqui tá errado. Seria isso aqui. B, A, igual maior, que é esse conjunto de dados aqui, ó. 1. Então o maior valor é 5.869,24. Como isso aqui está em moeda, vamos melhorar a formatação desses valores, tá? Para os demais vendedores, eu posso fazer diversas formas. Posso só arrastar isso aqui, ele já vai colocar a fórmula, né? 1 permanece constante, mas o que era B vira C, porque eu andei uma coluna, e aqui está uma referência relativa, né? Eu não estou usando referência parcial, nem assim, ó. Não estou fazendo isso em absoluto. Se eu fizesse isso aqui, quando eu arrastasse, a fórmula permaneceria a mesma, né? Mas não é o caso, tá? Para o menor é semelhante, só que eu vou usar a função menor. Funciona do mesmo jeito a função menor.
E os dados é de B2, né? Eu posso escrever também ao invés de arrastar até B13. Cuidado que aqui é um 2 pontos, tá? O intervalo você utiliza com 2 pontos. E eu quero o menor valor, foi 103. Posso dar um Ctrl C, Ctrl V, vai funcionar da mesma forma. E a média, a gente já conhece. A média, você tem que ter atenção, a média ela não recebe um intervalo. Ela recebe mais de um intervalo. Normalmente a gente passa só um intervalo assim, ó. Um intervalo em que as células são adjacentes, né? Mas eu poderia passar também isso aqui. Tá, mas se eu quiser essa média daqui e daqui, aí o que é que ele faz? Ó? Ele passa um intervalo, que é o primeiro da coluna B, e depois bota um ponto e vírgula e o segundo intervalo. Beleza? Então a média, nesse caso eu quero essa média aqui. Opa. B2, né? Essa é a média de cada vendedor, né? O José está vendendo bem mais do que o Tiago, né? E do que o Holanda. Que foram valores que eu trouxe aleatórios, tá? Não aleatórios, mas valores que eu tinha aqui salvos e transformei isso em dinheiro, enfim. Feito isso, o que é que eu aprendi agora? Essas funções, mas o que é que eu quero fazer ainda? Eu quero formatar isso aqui, né? Moeda. Ele já calculou ali embaixo também. O que é que eu quero mais? Aqui vocês estão aprendendo as funções maior, menor e média para poder fazer os exercícios, vocês vão utilizar essas funções. Se eu quisesse, por exemplo, saber qual o segundo maior valor, terceiro maior valor, como é que eu faria isso? Né? Poderia utilizar a função maior com um 2 aqui, ó. Segundo maior valor. Beleza? Outra possibilidade que eu tenho aqui, eu tenho também a soma, não precisa. Não vou mexer na soma. Para essa planilha tá legal você aprender você utilizar essas funções. A gente vai voltar nela depois, tá? Nesta outra aqui, que eu já trouxe da aula anterior, eu tinha alguns alunos, alguns CPFs dos alunos, a disciplina que ele cursou e a nota dele. A gente aprendeu na planilha anterior a calcular a média de matemática, arrastando e calculando a média apenas das células que referem-se à matemática. Eu vou inserir uma linha abaixo aqui, desculpa, acima. Vou aqui escrever aluno, CPF, disciplina, avaliação. Vou criar, posso mudar essas cores aqui, tá? Só que eu vou fazer o que aqui? Eu quero saber médias, média não. Eu quero saber quantos alunos cursaram matemática. Então, a quantidade de alunos por disciplina. Então eu vou escrever aqui matemática. Vou escrever aqui português. Vou colocar elas aqui embaixo. Disciplina, quantidade. Perceba que esse texto ele está
ocupando só essa célula aqui. Se eu clicar duas vezes, olha como vai ficar. Então eu vou mesclar ele com essa. Opa. Vou centralizar aqui. Ele é grande ainda, fica melhor assim. Pronto. Como é que eu sei a quantidade de alunos aqui? Ah, muito fácil, professor. É só tu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 10 alunos. Não, não é isso. Se você tiver uma planilha com 1000 linhas aí de alunos, você vai contar uma por uma? Não. Então você vai usar uma função que conta. Ah, mas conte, o conte eu já sei, eu já falei do conte. O conte é uma função que vai contar quantos números, quantos valores. Por exemplo, vamos brincar aqui antes de mostrar o... Eu quero saber quantos valores tem aqui. Então eu posso vir aqui. Quantidade de notas. Se eu fizer isso, ó, conte número. A quantidade de quê? De valores numéricos no conjunto de dados. Ele vai me pedir um valor. Por exemplo, é semelhante aos parâmetros da média, né? São vários intervalos que ele recebe. Normalmente a gente só passa no intervalo. No caso aqui, eu vou passar pegou isso aqui de novo. Esse intervalo. Então ele me deu que eu tenho 16 notas aqui. Entendeu? Ó, se eu tirar uma, cai para 15. E tá para 50. Então conte números faz isso. Outra quantidade que ele vai fazer aqui. Mesma coisa, esse quantidade de... Eu vou usar de texto. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Deixa eu ver aqui. Conte. Tem o conte valores. E tem o conte... Não. Assim. Droga. Eu vou usar essa aqui. Vou dizer continuum, né? Aqui vai contar quantidade de números, quantidade de valores. É aqui. É a mesma coisa, apenas para você saber quantos valores tem aqui. Então, se você colocar, apagar um texto desse, ele diminui. Você pode também contar a quantidade de vazios. Contar vazios. Não vai ter, né? Vai dar 0. Se você apagar um desses, aumenta para 1. Então são formas de você contar valores em uma planilha, né? Outra forma, que é a que a gente vai aprender agora, esse conte com uma condição, que é o que a gente vai utilizar, certo? Conte se. Já usamos a função concatenar. Tá. Soma. Beleza até aí, né? Então vamos usar o conte se aqui. Conte o quê? Conte se for matemática. Ou seja, independente, você não vai
ter que contar quantos aqui. Você vai passar esse intervalo e ele vai verificar. Se o texto é matemática, conte. É isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou mudar isso aqui para a quantidade de valores. Quantidade de vazios. Tinha outra aqui que eu queria. É o conte-sis, mas eu vou ver depois. Intervalo de confiança. É, isso mesmo. A gente vai estudar essa aqui. Quando tiver assim, você pode clicar nesse ajudar para ele dizer. Ó, ele vai lhe dar um intervalo. E qual é o critério? Né? Qual é o critério que você quer verificar? Você pode dizer, o intervalo é esse. E ponto e vírgula, qual é o critério? E aí você pode colocar aqui matemática. Nove vezes matemática. Beleza? Eu já fiz o que vai ser feito lá em cima, só que lá em cima eu vou fazer melhor. Vocês já entenderam o que é que eu estou fazendo? Aqui eu vou fazer melhor. Aqui eu vou botar igual com esse mesmo intervalo aqui, ponto e vírgula. Sete em português. Agora o que é que eu vou fazer aqui? É o mesmo resultado. Só que esse intervalo eu não vou escrever aqui matemática. Eu vou aproveitar o próprio texto daqui, ó. F3. Ele já entendeu. Opa. E aqui eu vou dar Ctrl V. Ok. Ele está comparando com o texto que está em F3, que é matemática. Aqui com o texto que está em F4, que é português. Tá? Ao invés de eu escrever o valor fixo, como eu estou fazendo aqui. Então essa é uma forma. Pronto. E aí, se eu quero somar ou tirar a média, como é que eu faço? É semelhante. Aqui não é mais quantidade, aqui é a soma das notas. Ficar grandão assim, né? Não tem nada não. O que é que vai acontecer aqui? Eu não vou usar o conte-se, eu vou usar o soma-se. Soma-se. Clica aqui, ó, para te ajudar. O intervalo está num certo critério. E qual é o intervalo de soma? Ele quer 3 aqui, ó. Verifique se nesse intervalo aqui, um intervalo qualquer, por exemplo, esse intervalo aqui, de C12 até D17, tem o critério matemática. E você vai passar aqui de forma opcional o intervalo de soma, que é o intervalo que ele vai somar, que é esse aqui, ó.
caso aqui, ele já acertou o de baixo. Então, ele somou as notas de matemática. 471,5. Tá. O que é que ele fez aqui? Ó? Nesse intervalo aqui, verifique se tem I3, que é o conteúdo de matemática, texto matemático, e some o que está de D2 até D17 em relação àquele intervalo. Certo? Se você não colocar esse intervalo aqui e o selecionar, o que é que acontece aqui? Ele está dizendo que o critério é esse. Quando eu utilizo um critério com duas colunas, que é o caso aqui, eu vou ter que dizer quem é o intervalo da soma, que é esse intervalo aqui. Porque senão ele não vai saber se é para somar esse conteúdo ou esse. Agora, se o meu critério, o intervalo, desculpa, é só esse intervalo aqui, por exemplo, é de D2 até D17, o critério é, vamos dizer, o critério é 75, aí não precisa colocar isso aqui. Por quê? Porque ele vai pesquisar nesse intervalo quantas vezes aparece o 75 e toda vez que aparecer ele vai somar. No caso só apareceu uma vez. Aí por isso que é opcional o terceiro parâmetro. Não precisa repetir aqui D2 neste caso. Tá? Mas essa não é o nosso... esse não é o nosso objetivo. Então eu preciso dizer qual é o intervalo, eu preciso dizer qual o critério, é o texto que está aqui, e eu preciso dizer qual é o intervalo de soma. Semelhante aqui. Aqui tem um erro, né? Aqui tem um erro também, ó. Ele está pesquisando daqui até aqui. A gente esqueceu de consertar isso. Na verdade, é de C2 até C17. Conta em si. Dá o mesmo resultado, mas você viu que ele estava começando daqui. Se esse primeiro texto aqui fosse português, ele ia perder. Mesma coisa aqui, ó. Né? E o critério aqui vai de D. Olha, está errado, inclusive, né? Aqui, ó. Pode ver que a soma de matemática vai mudar agora. Ó. A soma de matemática... agora a soma de matemática está certa. Isso aconteceu porque eu usei a referência relativa, né? Eu puxei aqui. O que é que acontece? O que era C, continua C. Beleza. O que era F, continua F. Beleza. Que está na mesma coluna. Mas vai pular uma linha, então vai mudar um número aqui. C2 vai virar C3. C17 vai virar C18. Eu deveria ter feito com referência absoluta. Ou parcialmente absoluta. Tá? Aqui eu vou deixar no mesmo padrão. Beleza. Vou fazer o mesmo. Agora com a média. Média. Funciona da mesma forma. Você vai usar o média si. Cuidado para o acento, né? Média si. E aí você vai botar o intervalo de critérios, o critério e o intervalo da média. O intervalo de critérios é esse. O critério é matemática. E o intervalo que eu vou calcular a média é esse aqui. Mesma coisa. Então a média de matemática é 52,39. Ele sugeriu isso aqui. Eu vou negar. Porque eu precisaria colocar como absoluto aqui para isso funcionar corretamente. Senão ele vai virar de C3 até D18. Aí ele vai perder aí, né? Então eu vou repetir inclusive a fórmula. Lembre lá, ó. Intervalo de critérios, que é esse. E a média. A
média de português está abaixo da média de matemática, não é isso? Você pode até conferir aqui por ser pequeno. Soma. A média é 32,4. Simples assim. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para adicionar para vocês. Poderia usar até essas funções aqui, né? Poderia verificar, mas não precisa porque eu já fiz. Por exemplo, se eu quiser saber também a média de janeiro, a média de vendas em janeiro, é só eu criar aqui, né? Isso, média desses valores aí. Arrasto. Porque ele vai sempre calcular essa média daqui, ó, de B2 até D2. Como desce uma linha, B3 até D3 e assim por diante. Essa é a média por mês e aqui a média menor e maior por vendedor. Se eu der Ctrl X aqui não tem problema. Vou dar até ele, deixar ele aqui. Ok. Deixa eu pegar aqui e colar. Tá bom assim. Mesma coisa que a gente já tinha feito, tá? Só mudei de local, a fórmula não muda. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? Percentual de venda. Legal, vamos calcular o percentual? Quantos por cento o José vendeu? Eu vou precisar da soma. Eu vou calcular o total. Eu quero somar tudo. Quanto a empresa vendeu. Isso aqui é a média de valores. Eu posso até usar a soma aqui. Criar a função soma. Legal. Total. Soma. Soma todos esses valores de F2 até F3, que é a soma total. Então foi 50.248 que vendeu aí no ano. Essa empresa. Vou até colocar um negrito aqui. Pá, pá, pá. Tudo bem. Já assim, tem nada não. O que é que eu quero saber? Beleza, foi 50 mil no ano. Mas eu quero saber quanto José vendeu. Tem a soma de José. Estaria aqui, né? Poderia colocar aqui. Soma. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. A média não precisa, né? Eu vou até deixar essa média aqui. Opa, isso aqui tá errado, né? Essa soma é daqui até aqui, ó. É até D. Ó, tem que ter cuidado. Então a soma foi 37. Eu vou apagar, joga isso pra cá. Ctrl X pra cá, deixar assim. Perceba, a soma é daqui até aqui. Eu tava somando com a média e tudo, né? Tá errado. Essa média aqui é a média de venda de janeiro, independente do vendedor. Essa soma aqui é a soma de janeiro. A média por vendedor. Em média, os vendedores vendem 2.200. Claro que essa média aqui está bem desproporcional, porque ela não está bem
representativa, né? Porque um vendedor sozinho vende 5 mil. Então a média não seria um valor bem representativo aqui. Eu só estou colocando para deixar claro para vocês. Mas a soma foi essa, né? Janeiro vendeu mais, vai caindo, e depois o ano permanece mais ou menos o mesmo, e assim vai. No total deu 37 mil. Somei cada um, ó. José vendeu 21 mil, Tiago 10 mil e Holanda 6 mil. Eu quero agora calcular então. Bem, eu já tenho a soma de José. É só eu fazer o que aqui? Igual B14. Vou somar de novo. Igual C14. Igual B14. Então, esses são os valores que eu já tinha calculado. Não precisa eu... Se qualquer mudança aqui eu tiver, ó, muda aqui, muda aqui. Beleza? Ctrl Z aqui. Então, vamos lá. Opa. Vamos lá. Percentual de venda. Como é que eu calculo? Percentual é muito simples, gente. José vendeu isso tudo. Mas no total, quanto foi? Para eu calcular o percentual, é só eu dividir esse valor por esse. Só que, claro que eu não vou dividir de forma fixa, né? Eu vou dividir I5 dividido. Quanto de 5 ela representa nessa soma aqui, em E14, né? Esse E14 eu vou até colocar absoluto. Então, ó, eu estou dizendo aqui que a venda total de José é 0,55. Mas como eu quero em percentual, vou primeiro tirar essas vírgulas, né? Tá mais duas aqui. Como eu quero em percentual, eu multiplico isso por 100. No caso aqui, porcentagem, ó, eu vou tirar essa multiplicação por 100, né? São essas duas formas que você tem como fazer, tá? Você só divide e coloca como porcentagem, que fica mais fácil. Ele já faz isso e já coloca o símbolozinho. Bem, eu posso só arrastar aqui, ó. Já que eu quero dividir J5, né? Aqui tem I5. Vou andar uma coluna para o lado, vai ficar o que? J5. Dividido por E14. E14 está fixo, ó. Referência absoluta, não vai mudar. Então eu posso fazer isso. Ó, virou J5, porque aqui era I5. Então andou uma coluna para o lado, virou J5, que é o que eu quero, que é esse valor aqui. Dividido pelo total, que é E14. E14 não mudou, porque está absoluto. Mesma coisa aqui. Então aqui eu aprendi a fazer o percentual de venda de cada vendedor. No ano, né? No ano. Se eu quiser fazer isso no mês, eu posso fazer aqui por mês. Ó. Como é o percentual aqui? Mesma coisa. Aqui é a soma da venda. Eu teria que fazer para cada vendedor aqui, né? Teria que fazer para cada vendedor. Percentual de José, percentual de Holanda, tal, tal, tal. Eu não vou ter esse trabalho, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Seria só você dividir esse valor pela soma. No caso, você não vai aceitar isso, porque a soma tem que ser B2 por E2. Porcentagem. Então, no mês de janeiro, José vendeu 86%. Se você quiser adicionar aqui uma coluna direita,
Percente José. Percente. Só para concluir agora. Pode ser Tiago. Percente. Holanda. Então aqui eu vou. B2 vai virar C2. Acabou-se. Nesse caso, para eu arrastar por debaixo, eu não posso deixar E2 assim, né? Então, o correto mesmo, eu tenho que deixar, deixar fixo aqui só o E. Não precisava, tá, gente? Deixar fixo o E e o 2. Eu deixo fixo só o E. Por quê? Porque o 2 já vai ficar fixo. A coluna E que tem que ficar fixa. A linha 2 não vai mudar, porque eu já estou nela. Agora, se eu arrastar para cá, o B2 vai virar C2. Tudo bem, é o que eu quero. O B2 vai continuar B2, beleza. Vai ficar B3, desculpa, é o que eu quero. E o E2 vai ficar E3. É o que eu quero também. Então, ó, percentual de venda dele, cada vez. Esse aqui é a mesma coisa. E esse aqui é a mesma coisa. Porque aqui, ó, era C2 por E2. Quando eu desço linhas, vai virar C3. Bem, C3 é o que Tiago vendeu em fevereiro. É o que eu quero. Dividido por E3. É o que vai ficar aqui. Por quê? Porque estava E2. O E ia permanecer constante já. Nem precisava do dólar. E agora o 3 vai mudar. Porque eu pulei uma linha. Vai ficar E3. Então vai ficar certo. Então esse é o percentual de venda de cada vendedor por mês. A soma, a média, enfim. E aqui nessa outra planilha você tem o uso do conte-se, do soma-se e do média-se. Beleza? Valeu, galera. Então é isso aí por hoje. Um abraço. Deus abençoe vocês. Fui!